Quando Deus olhar para você, Ele vai ver alguém incapaz de viver sem Ele. E é tudo isso que Deus quer. Se prepara melhor, recomeça, faz novamente e Deus vai te fazer vencer todas as guerras. No livro de Êxodo, capítulo 23, o Senhor diz para o seu povo: eu vou expulsar o povo de diante de vocês, não no mesmo ano, para que as feras não se multipliquem e se levantem contra vocês. Porque se de repente todo aquele povo fosse tirado daquela terra, as feras se multiplicariam e esse inimigo seria muito difícil de vencer. Porque os leões e os tigres e as feras daquele lugar ia começar a atacar mulheres, crianças. O povo poderia ser dizimado aos poucos e isso ia interromper o plano de Deus. Mas Deus, na sua sabedoria maravilhosa, Ele não permitiu que o povo conseguisse conquistar e expulsar todos os habitantes daquela terra de uma só vez. E o Senhor disse para eles: aos poucos eu vou removendo os vossos inimigos, para que vocês tenham condição de habitar nessa terra. O povo de Deus estava há muito tempo peregrinando pela terra e eu tenho certeza que eles queriam criar seus filhos, multiplicar, ter uma estrutura, mas Deus mandou que eles aguardassem porque não era o momento. E muitas vezes nós estamos ansiosos para vencer certas batalhas e esta ansiedade pode nos levar a mais uma derrota. Mas Deus trabalhou de uma forma sobrenatural e fez com que o seu povo aguardasse até que o próprio Deus fizesse toda a obra. E nós podemos colocar isso em nossa vida, porque muitas vezes nós estamos tanto querendo vencer. Nós estamos muitas vezes querendo conquistar coisas que pode não ser para aquele momento. E nós podemos complicar tudo por causa da nossa pressa. Perder uma batalha não significa que tudo está acabado. Isso é muito importante para que a gente conheça e uma palavra dessa pode salvar vidas. Porque na ansiedade nós queremos conquistar todas as batalhas e muitas vezes é necessário que a gente perca uma batalha para que a gente possa se preparar mais, se fortalecer mais. Existem muitas pessoas que tiveram uma carreira maravilhosa e eles subiram em uma velocidade muito grande, chegaram lá em cima. Que coisa maravilhosa! Mas existia as feras do campo. Existia um inimigo poderoso contra aquela pessoa que ele não sabia. Ele conquistou tudo, ele venceu todas as batalhas, mas tinha um inimigo que ele não estava conseguindo vencer e ele não estava enxergando esse inimigo. Quando nós não enxergamos esse inimigo, nós achamos que ele não existe, mas ele está lá. E às vezes quem vai enxergar esse inimigo na nossa vida nem somos nós. É a nossa esposa, é o nosso amigo, é o nosso líder. Porque esse inimigo pode ser o orgulho. O orgulho pode nos abater, porque ele está lá dentro de nós. E pessoas que vão vencendo e vencendo, batalha após batalha, ele pode achar que é por sua própria força. Ele pode achar que é porque ele é muito bom no que faz. Ele é uma pessoa capaz. Isso pode levar ele a uma queda muito grande. Na mesma velocidade que ele subiu, ele pode descer. Às vezes, uma pessoa orgulhosa, ela sofre derrotas tão catastróficas, tão grandes, que elas chegam a pensar que nunca mais elas vão se levantar. Mas Deus, Ele proporciona tudo na hora certa, da forma que Ele sabe que vai ser o melhor para mim e para você. Talvez você já sofreu algumas derrotas de algumas batalhas e muitos sofrem essas derrotas e ficam achando que tudo acabou, que tudo chegou ao fim. E por pensar desta maneira,
eles correm o risco de perder toda a guerra. Deus não permite uma derrota para nos destruir, para nos fazer perder a guerra. Não é isso. Deus conhece o nosso coração. Ele vê o orgulho que está lá dentro. Ele vê a nossa soberba muitas vezes. E por saber de tudo isso, Ele provoca em nossas vidas um recuo para que a gente conquiste cada coisa no seu tempo e tenha maturidade de receber e administrar cada vitória que Deus tem para nós. O orgulho é traiçoeiro e ele é um inimigo muitas vezes invisível que nós não enxergamos. E por não enxergar, corremos o risco de achar que ele não existe. Mas ele existe e é poderoso e pode destruir qualquer pessoa. E a própria palavra de Deus diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá força e graça ao humilde. Uma pessoa que tem humildade, ele pode superar grandes obstáculos e aos poucos ir subindo e valorizando cada estágio de sua vitória, dando ao Senhor graças e glória a Deus por cada vitória recebida. É isso que Deus quer de nós. Mas muitos não conseguem enxergar isso. Essa palavra serve para nos proteger. Essa palavra pode salvar pessoas. Porque muitas pessoas perderam uma batalha e acham que porque perderam a batalha, a sua vida acabou. Eu sei que você conhece pessoas e histórias de pessoas que perderam a batalha e elas acharam que tudo estava acabado, mergulharam em depressão. Eu conheço pessoas que mergulharam em profunda depressão por causa de uma batalha perdida. Elas acharam que tudo estava perdido, não valia a pena mais tentar, não valia a pena mais viver e tudo realmente acabou na vida daquela pessoa. E infelizmente nós recebemos a notícia que aquela pessoa perdeu a sua vida, porque ela caiu em um estado de depressão profunda, não levantou mais da cama, e a gente sabe de milhares de histórias assim. E por isso é importante que a gente saiba desta verdade maravilhosa, que Deus, por nos amar, por não querer que isso aconteça conosco, Ele nos mostra estas verdades poderosas, para que a gente saiba o que é perder uma batalha. Alguém que perdeu uma batalha, ele tem experiência do que é uma derrota. Então ele sabe o que não fazer de errado. E ele corrige coisas na sua vida que vai impedir ele de sofrer mais outra derrota lá na frente. E isso é maravilhoso, porque esse é o treinamento de Deus. Deus não quer super-heróis. Ele quer pessoas dependentes da sua graça, dependentes do seu poder, da sua direção. Muitos homens de Deus que perderam essa dependência ao Senhor, eles sofreram grandes derrotas e muitos não se levantaram mais. A história está aí para nos mostrar. E você pode trazer essa palavra para a sua vida, para o seu cotidiano. Você já sofreu derrotas em batalhas? Não se preocupe, é normal. É normal que isso aconteça para que você seja treinado, para que você se levante novamente. Nós temos muito medo de recomeçar. Deus não tem problema em recomeços, porque Ele nos restaura, nos regenera, Ele recomeça. E Ele nos mostra que é isso que nós devemos fazer, recomeçar. Se foi um pecado que alguém cometeu, deve se arrepender. E sabendo dessa verdade, chegar a Deus, não ter vergonha de Deus. Porque muitos pecam e ficam tão envergonhados que têm medo de recomeçar. E isso é uma tragédia. Se você pecou, se você errou, talvez um pecado que você já tinha vencido e você voltou a praticar, não tenha medo. Volta ao Senhor, busca a Ele, se arrepende, não tenha vergonha. Tudo que Deus quer é que a gente dependa dEle, independente da nossa situação. As nossas vitórias, nós temos que nos aproximar de Deus através delas. As nossas derrotas,
também deve nos aproximar de Deus, porque aí nós vamos criar uma dependência tão grande de Deus, que nós vamos ser filhos agradáveis. Quando Deus olhar para você, Ele vai ver alguém incapaz de viver sem Ele. E é tudo isso que Deus quer. Talvez você sofreu uma derrota em alguma área na tua vida. Se prepara melhor, recomeça, faz novamente, pede a Deus a orientação que Ele vai te dar. E você vai vencer esta batalha novamente. E depois você vai aprender como não sofrer outra derrota semelhante. Isso vai te tornar mais forte. Isso não vai causar uma perda irreparável. Você perdeu uma batalha, mas você não vai perder a guerra. Você sofreu no campo de batalha, mas você volta, se recompõe, se recupera, volta mais forte e você vai vencer as tuas guerras. Esta palavra pode mudar o rumo da vida de muitas pessoas. E se essa palavra está tocando no teu coração, eu te peço que você compartilhe essa palavra com outras pessoas, porque pode salvar alguém. Você poderia se inscrever neste canal, você poderia deixar o like também, porque assim você vai estar ajudando com que esse vídeo chegue até outras pessoas. Porque é assim que a plataforma entende que essa palavra, esse vídeo, ele tem relevância. Me ajude com isso. Faça com que essa palavra chegue a outras pessoas. Também deixe o seu comentário aí. O que esta palavra está representando para você? Deixa aí o teu pedido de oração, que nós vamos orar por você. E nós vamos nos unir e caminhar juntos. Nós vamos vencer muitas batalhas juntos. Nós vamos vencer as nossas guerras, porque nós estamos dependendo do Senhor, porque nossa vitória vem do Senhor. E meditando na palavra do Senhor, a palavra que pode transformar a nossa vida, nós vamos conhecer como nós vamos vencer estas coisas. Nós vamos entender como nós podemos nos comportar e nos posicionar para que uma simples derrota não acabe com a nossa vida, com o nosso ministério, com a nossa família, com o nosso relacionamento, as áreas de nossa vida que podem sofrer. Muitas pessoas financeiramente foram destruídas por conta destas coisas. Relacionamentos foram destruídos por conta disso, por conta de uma batalha perdida. Mas nada está acabado, não chegou ao fim. Deus está com você porque nada acabou. E Ele está te chamando agora. Se é um recomeço que você precisa fazer, faça agora. Ore ao Senhor, busque a Deus, medita nessa palavra, porque eu sei que você vai ser ricamente abençoado. E Deus vai te fazer vencer todas as guerras. Deus vai te dar vitórias grandes e poderosas e você vai voltar e testemunhar. Eu creio que o Senhor está te dando essa palavra para isso, porque Ele tem uma vitória muito grande para a tua vida. Então, eu te peço que você fique com essa palavra, medita nisso e que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.